Não sei dizer exatamente quando começou a ficar diferente por aqui. Acho que foi naquela noite em que o vento parecia varrer as ruas, como quem varre poeira antiga de gaveta. A gente da cidade costumava rir dessas histórias de madrugada, mas naquela época as coisas começaram a chegar perto demais. Uma vizinha somar-se ao silêncio, outra sumir de repente, como se houvesse uma porta invisível no meio das árvores que a gente não via, mas que alguém a abriu de dentro para fora. Meu amigo João desapareceu assim, sem aviso, depois de ter dito que iria ver a lucidez de uma estrela que apareceu acima do morro. Você sabe como é. Eu, ele e mais 2 ou 3 juntos de vez em quando, a gente senta na varanda, conversa até o chão tremer de frio e tudo parece inofensivo. Foi numa sexta ou numa noite de terça que não parece terça, não sei dizer direito. A cidade inteira ficou com cara de quem ouviu um segredo que não devia ter saído da boca. As luzes da praça piscavam de um jeito estranho, como se piscassem para alguém que não tinha o direito de estar ali. E João, que sempre ria dessas coisas, resolveu que iria dar um último olhar na casa da colina, aquela casa que ninguém entra, que dizem ser o fim do mundo para quem olha demais para o céu. Eu não fui com ele porque, na minha cabeça, era coisa de filme barato. Fui ficar em casa, como se fizesse parte de uma ideia boa de ficar em silêncio para não acordar ninguém. O rádio falava de eleições, de chuva que não vinha, de trânsito que não andava. Mas a casa do lado, onde o senhor Henrique morava, ficou com uma claridade estranha, como se a casa tivesse aceso uma vela gigante dentro de si. E o cheiro que subiu pela escada vazia não era de nada que eu conseguisse nomear. Era doce e cortante ao mesmo tempo, tipo açúcar queimado misturado com ozônio. A gente, no bairro inteiro, como que respirou juntos, sem entender direito. Horas depois, quando a rua já estava quase em silêncio de vez, ouvi passos atrás da minha casa, passos que não combinavam com quem mora ali. Eram passos leves, quase de quem não quer acordar o sono que acabou de terminar. Quando abri a porta, não havia ninguém ali, só o presságio de que alguém passara correndo pela calçada como quem corre de um pesadelo. Foi aí que começou a ficar claro que a cidade carrega uma poeira diferente nos dias de vento sem nome. No dia seguinte, a notícia não precisava de jornal para existir. João tinha saído para encontrar aquela estrela. Disseram os mais velhos e não voltou. A casa da colina permaneceu quieta, mas a sensação de que algo havia sido tirado de dentro de nós ficou, como quem perde a chave da gaveta e não sabe onde deixou. As pessoas começaram a evitar o caminho da colina, mesmo nos dias claros. Parecia que a própria sombra do lugar estava esperando para agarrar qualquer um que ousasse passar. Eu decidi que iria àquela casa, ou melhor, ao que restava dela. Não era coragem, era curiosidade que já havia virado espécie de trem desgovernado na minha cabeça. Levei pouca coisa, uma lanterna comum, uma garrafa de água, um casaco leve que mal servia para o frio que insistia em ficar na nossa cidade. O portão rangia como se pedisse licença para abrir, e eu entrei num quintal que cheirava a madeira antiga, a ferrugem e a chuva que ficou impregnada ali há muito tempo. A casa, apesar de vazia, carregava uma presença pesada, como se alguém tivesse ficado ali apenas minutos antes de mim, conversando com o ar. Dentro, o silêncio não era quietude, era uma respiração lenta que parecia vir de paredes que não tinham boca. O piso rangia sob meus passos, mas não havia nada que pudesse me segurar com firmeza, exceto o próprio medo que eu tentava não deixar crescer. Na sala, uma cômoda velha guardava coisas que pareciam ter sido esquecidas por décadas. Uma foto amarelada de uma família que eu não reconhecia mais, um relógio parado às 2:30, uma caixa de música que não tocava, mas que deixava uma marca de lembrança no ouvido. Quando eu toquei na maçaneta do quarto, ouvi um sussurro baixo, como se alguém estivesse cochichando bem do meu lado, pedindo para eu não abrir. Não abri a porta de vez, apenas empurrei levemente, o suficiente para ver pelo vão uma lâmpada pendurada que balançava sozinha, sem vento, e a sombra de alguém que não estava ali, mas que parecia me observar. Eu não sabia o que era aquilo, mas senti como se o tempo tivesse ficado torto ali dentro, como se as horas tivessem entrado pela porta atrás de mim e não saíssem mais. Foi quando a visão veio. Não uma visão nítida, mas uma sensação de presença que não se sustenta pela visão. Algo que não é humano, nem animal, nem puro fogo.
Era uma coisa fria, silenciosa, que parecia medir o espaço com uma fita invisível. No canto do quarto, a parede parecia se dissolver aos poucos, revelando uma coisa que não era sala nem céu. Um vácuo de cor azulada que não existia ali, mas que eu podia quase tocar com a ponta dos dedos. Dentro desse vazio, uma figura que não sei se era chamada de coisa ou de pessoa, me contemplava sem pressa. Não tinha rosto, não tinha boca, tinha sim um contorno que lembrava uma pessoa, mas feito de luz que não tinha brilho, apenas presença. Não sei explicar direito, mas foi como encostar a cabeça em um vidro muito fino. Do outro lado, algo observava, sem pressa, sem ódio, apenas com uma curiosidade que doía. Eu estiquei a mão para tocar aquele limiar de outra dimensão pela primeira vez na minha vida e quase não consegui. A coisa me tocou primeiro, não com as mãos, mas com uma espécie de pressão que não doía, mas impunha a distância. Foi como ser envolvido por uma água que não molha nem faz cócegas, mas que te empurra para fora de si mesmo. Perdi a fala, perdi a noção de onde estava, perdi minha última ilusão de que a cidade ainda fosse minha para decidir. O mundo ficou estreito, como se o espaço entre o meu peito e o osso da parede tivesse virado moeda, e a moeda era a minha vida. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, não quero nem imaginar. Quando voltei a mim, a casa parecia diferente, ou talvez eu tenha voltado para o meu corpo em uma hora que não era a hora. O quarto estava como antes, mas a sensação de estar olhando para alguém que não estava ali ficou. A cada passo que eu dava, a casa parecia recuar, como se respirasse junto comigo. E ali, no canto da mente, uma coisa que eu não reconhecia, mas que agora reconheço como memória de outro lugar, me olhava com uma curiosidade fria. Saí de casa sem fazer barulho, fechando a porta que rangiu atrás de mim como se pedisse desculpas pelo que acabou de acontecer. No caminho de volta, o bairro parecia mais pequeno ainda, como se a cidade tivesse encolhido para caber naquele segredo que eu trazia dentro da cabeça. As pessoas que vi no caminho não sabiam de nada, sorriam, faziam piadas comuns, tomavam café em portas de casa, como se nada de relevante tivesse acontecido. Mas a minha cabeça era um vento de perguntas que não encontravam respostas simples. Eu me pegava pensando se João ficou preso naquela minha sensação de espaço entre mundos ou se deslizou para sempre para onde as coisas que somem vão. Os dias seguintes trouxeram uma coisa pior do que o medo imediato, o rumor. Não de que João tinha ido embora, mas de que ele espirituou a casa da colina com uma espécie de marca, uma assinatura que ninguém consegue entender direito, mas que todos percebem quando olham para o céu de noite. Alguns dizem que a casa não existe, ou que existe apenas para quem precisa de uma desculpa para não encarar a noite. Outros dizem que há um caminho entre o mundo e aquilo que não é mundo, e que, se a gente chamar, ele responde com silêncio ou com uma luz que pulsa como um farol cansado. Eu, que vi a coisa sem rosto, não consigo esquecer o peso daquela lembrança. Não é medo de ficar sozinho no escuro, é o peso de entender que às vezes há portas que não deveriam ter sido abertas, mesmo que alguém tenha precisado ver com os próprios olhos. Com o tempo, eu comecei a notar que coisas pequenas mudaram na cidade. O rádio que antes falava de música parecia sintonizar uma frequência que não era de lugar nenhum. Havia estática boa, como quando o vento segura o pé da casa para não deixar a porta batida. As vozes na rua, as de sempre, falavam menos alto, falavam mais baixo, como se tivessem medo de acordar algo que dorme sob a calçada. A água da torneira tinha um gosto diferente, um toque de ferro com uma pitada de algo que não reconheço. Eu parei de ir à casa da colina, pelo menos por um tempo, porque a cada passo que eu dava em direção ao morro, o ar mudava de sabor e o mundo parecia ficar menor, mais apertado, mais real do que parece ser. Eu tentei falar com as pessoas sobre o que vi, mas as palavras nunca chegam bem quando a experiência não cabe no mapa. Falar de o vazio entre as paredes não ajuda, nem de uma forma sem rosto que olha de longe. As pessoas riem, dizem que eu estou imaginando. Isso é só cansaço, meu filho. Você precisa de dormir. E eu durmo, ou tento dormir, e acordo com a sensação de que alguém ficou olhando pela cortina durante a noite inteira, como se a cidade soubesse que eu contei o segredo que não pertence a ninguém. Ainda assim, a memória não se apaga. A sensação de tocar aquele limiar está sempre ali, como uma lembrança impregnada no paladar da boca. Não sei por que vou escrevendo isso agora, quase sem querer. Talvez seja uma forma de dizer que ainda há algo ali, adormecido, que um dia pode decidir voltar à superfície.
Não é vingança nem promessa, é apenas a lembrança de que às vezes as coisas somem sem aviso e que há pessoas que somem junto com elas e outras que ficam com o peso de ter visto algo que não devia ser visto. A cidade continua do jeito que pode, com a praça iluminada pela mesma lâmpada enferrujada, com o vento que ainda sopra do morro quando a noite cai, com a casa da colina que de vez em quando parece respirar sozinha, como se soubesse que alguém pode querer retornar. E se um dia alguém me perguntar o que aconteceu naquela noite, eu digo a verdade que consigo dizer. Houve um encontro sem rosto, houve uma porta que não deveria ter sido aberta, houve alguém que desapareceu para sempre, não porque sumiu, mas porque foi visto sem entender o que viu. Não vou além do que já contei, porque há coisas que o ouvido não consegue guardar sem perder o pé no chão. O resto fica entre a cidade, o morro, a casa da